Revelado, como uma faxineira transformou a vida de uma menina ensinando-a a amarrar os sapatos. Maria, uma menina de 8 anos, olhava para seus sapatos com um desejo ardente. Em seu pequeno bairro do subúrbio carioca, cada tentativa de amarrar os cadarços se tornava uma batalha contra a frustração. Suas mãozinhas tremiam ao fazer cada nó, enquanto a dúvida em seu coração crescia. Por que isso é tão difícil? Ela pensava sentindo os olhos dos colegas de escola nas suas costas, prontos para zombar. Do outro lado da rua, Dona Conceição, uma faxineira cheia de histórias e sabedoria, notou a luta da menina. Todos os dias, enquanto limpava a casa da avó de Maria, ela via a pequena sentada no varandão, com a boca cerrada e olhar triste. A mulher, com seu calor humano, decidiu que era a hora de agir. Em uma tarde ensolarada, sentou-se ao lado de Maria e apresentou a ideia de transformar aquele desafio em uma lição sobre vida. Vou te ensinar a amarrar esses sapatos, mas saiba que cada nó é também um nó no seu coração, uma força a mais para enfrentar o mundo, falou Dona Conceição, com seu jeito carinhoso, enquanto pegava os sapatos da menina. Maria olhou para ela, cheia de esperança e um pouco de desconfiança. Aquela tarefa simples tinha o poder de mudar sua vida? Era só um par de sapatos, mas para Maria, era mais que isso, era independência. À medida que as tardes passavam, os risos se entrelaçavam com histórias emocionantes de Dona Conceição, que falava sobre sua juventude, de tempos difíceis, de preconceitos enfrentados e como cada cicatriz era um símbolo de superação. Maria ouvia tudo com os olhos brilhando, sentindo que cada relato tocava seu coração. Ela começou a sentir que se esforçar era a chave para ser forte. Porém, a escola não deixava a menina em paz. Em um dia específico, enquanto tentava amarrar os sapatos durante o intervalo, um grupo de meninas começou a rir. Olha Maria, não consegue nem amarrar os próprios pés. As palavras rasgaram seu coração, e a autoestima que estava crescendo desabou como uma flor sem água. O que antes parecia ser um aprendizado estava se transformando em um pesadelo. Em meio à tristeza, Dona Conceição notou a mudança no semblante da menina. Juntas compartilharam lágrimas. Ao abrir seu coração, Maria percebeu que não estava sozinha, e num impulso de coragem decidiu ajudar Dona Conceição, que passava por um momento de insegurança. Agora, quem estava para dar a lição era a menina. Com a voz embargada, Maria disse: "Posso te ensinar a amarrar os sapatos do coração, Dona Conceição? Vamos juntas? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com um alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com isso, uma nova era começou. Maria não só estava aprendendo a amarrar os sapatos, mas também uma habilidade muito mais valiosa, a força de um coração bondoso. O que parecia uma simples tarefa começou a desatar os nós da insegurança, transformando medo em coragem. E agora, um novo desafio se apresentava. Será que Maria teria coragem de se colocar à frente e ajudar Dona Conceição em um momento delicado? A vida a aguardava, cheia de oportunidades para enfrentar. A emoção estava apenas começando. O sol estava prestes a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, quando Dona Conceição e Maria se sentiram mais próximas do que nunca. A cada dia daquela semana, as lições se tornavam mais profundas. Entre sorrisos e risadas, a faxineira transmitia não só a arte de amarrar sapatos, mas também a arte de lidar com o coração. Você viu como hoje a gente riu juntas? Disse Maria, radiante. A gente tá aprendendo a amar os sapatos e a vida, não é? Dona Conceição sorriu, um brilho nos olhos, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Maria querida, você sabe que às vezes a vida pode ser mais pesada, né? Uma amiga minha, a Dona Rosa, está passando por um momento difícil. Precisamos ajudar. Maria franziu a testa. A ideia de ajudar outra pessoa deixava seu coração palpitante. Como assim ajudar? O que aconteceu com ela? Ela perdeu o trabalho, e a tristeza já tomou conta dela. Você sabe, quando a gente sente tudo tão forte, o que menos se quer é amarrar os cadarços da vida e sair para caminhar. Vamos lá e fazer uma visita. Levar umas palavras de carinho. Dona Conceição pegou a mão de Maria, e as duas seguiram caminhando. A mente de Maria fervilhava, um turbilhão de emoções e inseguranças. E se eu disser algo errado? E se ela não me entender? Seus pensamentos a consumiam. Maria, lembrando dos cadarços, não tem jeito certo ou errado de amarrar.
Se você fizer com carinho, vai dar certo. Vou estar ao seu lado, reassurou Dona Conceição, e a confiança começou a brotar no coração da menina. Quando chegaram à casa da Dona Rosa, a atmosfera estava pesada. A porta entreaberta deixava transparecer o silêncio. Diversas plantas no quintal estavam murchas, como se a própria casa estivesse triste. Dona Conceição tocou a campainha. Vamos lá, Maria. O que você diria para uma amiga que está precisando? A mente da menina girava em busca das palavras certas. Mas assim que Dona Rosa abriu a porta, o que surgiu foi um abraço genuíno. Maria sentiu seu coração acelerar e, sem pensar duas vezes, ela disse: Oi, Dona Rosa. A gente veio aqui para te trazer um pouco de alegria. Assim como os cadarços que devem ser amarrados com força e amor, você também pode reerguer sua força. Estamos com você. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, abraçou Maria e Dona Conceição. O gesto simples fez um nó emocional nos corações das três. Obrigada, minha querida. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha, disse Dona Rosa, a voz embargada. O calor do abraço proporcionou um conforto que cortava como facas a dor da solidão que a cercava. Enquanto as três compartilhavam histórias e risos, Maria percebeu que o ato de ajudar os outros tinha um poder imenso. Ela não só contribuía para a cura da Dona Rosa, mas seu próprio coração se enchia de luz. Entretanto, ao deixar a casa, o caminho era marcado pela incerteza. Os desafios cotidianos estavam longe de acabar. Na escola, os mesmos risos ainda ecoavam em sua mente, embora agora houvesse uma semente de força plantada dentro dela. Preparada para o que vem pela frente? Perguntou Dona Conceição, caminhando ao seu lado. Às vezes sim, às vezes não, respondeu Maria, já mais confiante. Mas uma coisa eu aprendi, é melhor enfrentar com amor, assim a gente amarra nossos sapatos e o coração de um jeito forte. E antes que chegassem em casa, um chamado inesperado quebrou o silêncio. Era um grito abafado que ecoava de algum lugar do bairro. Maria se virou, o coração batendo rápido. O que seria aquilo? Que tipo de desafio novo surgia agora? O mistério pairava no ar, e a emoção estava prestes a explodir novamente. Maria parou, os pés congelados no chão. O grito, agora mais forte, parecendo pedir socorro, ecoou por entre as casas. Dona Conceição, percebendo a inquietação da menina, parou ao seu lado. Você escutou isso, Maria? Parece que vem do parque, disse ela, a preocupação misturada à curiosidade. Vamos lá verificar. As duas correram, com o coração disparado, em direção ao som. O parque, normalmente repleto de crianças brincando e famílias se divertindo, exalava um silêncio incomum. Quando chegaram, o cenário as surpreendeu. Um grupo de jovens cercava um menino, de não mais de 10 anos, caído no chão, com lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Maria perguntou, o peito apertado. Um dos jovens ergueu as mãos, gesticulando nervosamente. Ele se machucou no futebol. Achamos que ele quebrou o braço. Estamos tentando chamar alguém, disse o rapaz, a voz trêmula. Maria olhou para Dona Conceição, que respirou fundo. Precisamos ajudar. Maria, você consegue ficar aqui e conversar com ele? A menina, sentindo uma onda de coragem, assentiu. Ela se agachou ao lado do menino, olhando em seus olhos marejados. Oi, eu sou a Maria. O que aconteceu? Eu só queria fazer um gol. Ele respondeu engasgado, enquanto segurava o braço com força. Agora dói muito. Dona Conceição, enquanto organizava o grupo, procurou ajuda. As palavras de Maria saíram quase como um sussurro, carregadas de empatia. Eu sei que tá doendo, mas você é forte. Olha, já é um guerreiro por estar aqui. Eu também já tive dor e tudo passa. Vamos encontrar um jeito de te ajudar, tá bom? O menino a olhou, como se um raio de esperança tivesse atravessado sua mente. Sério? Eu não quero ir pro hospital. Ouvindo isso, Dona Conceição se aproximou, uma mão no ombro do garoto. O hospital é só um lugar onde eles vão cuidar de você para voltar a brilhar como um verdadeiro jogador. Lembre-se, mesmo os craques precisam de ajuda às vezes. Maria sorriu, admirando a coragem da mulher. A presença de Dona Conceição trazia calma ao clima tenso. De repente, um som de sirene se aproximou. Alguém chamou uma ambulância. O coração de Maria disparou de novo, mas ao perceber que a ajuda estava vindo, sentiu um alívio. O importante é que você não está sozinho, tá? Vamos ficar contigo até tudo se resolver, disse Maria, segurando a mão do menino com firmeza. Enquanto aguardavam, outros jovens começaram a se aproximar, inquietos e preocupados. O pequeno grupo cresceu, e entre risos nervosos e preocupações compartilhadas, a atmosfera foi se transformando lentamente. Maria percebeu o poder de estar unido em um momento difícil. No fundo, a experiência a moldava.
Era como se as lições sobre amarrar sapatos agora se estendessem a uma nova ideia, a de amarrar o coração da comunidade. Era uma força invisível que surgia no ar e fazia tudo parecer mais leve. Quando a ambulância finalmente chegou e os paramédicos entraram em ação, Maria se sentiu conectada àquele momento. Ela não era mais apenas uma criança, mas uma parte importante de algo maior. Você vai ficar bem, ela disse ao menino enquanto era levado. Ele sorriu, os olhos brilhando. Dona Conceição e Maria se afastaram para dar espaço à equipe médica, mas, enquanto caminhavam de volta, a gritaria e a confusão pareceram desaparecer, deixando um eco de solidariedade e esperança. Maria, você viu a força que você teve? Você não só ajudou o menino, mas uniu as pessoas em volta dele, disse Dona Conceição. Talvez sim, mas, e se eu não conseguir lidar com tudo isso? Se aparecer outro desafio? Maria parou, um fio de insegurança na voz. Dona Conceição encarou a menina com um sorriso confiante. A vida é cheia de desafios, mas você aprendeu a amarrar os cadarços do seu coração. E lembre-se, nunca estamos sozinhos. Aquelas palavras ressoaram em Maria, mas ao virar a esquina, um novo grito, distinto e desesperador, fez seu estômago revirar. O que mais estavam prestes a enfrentar? Maria ergueu a cabeça, buscando de onde vinha aquele novo grito. Desta vez era uma voz feminina, alta e cheia de desespero, que cortou o ar como uma faca. O som reverberou por seu corpo, fazendo seu coração acelerar de novo, empurrando-o a agir. Era uma sensação estranha, o desejo de correr e ajudar se misturando ao medo do desconhecido. Vamos! Dona Conceição praticamente ordenou, já seguindo na direção da origem do grito. Maria seguiu os passos determinados, mas a insegurança começou a surgir novamente. E se o que iam encontrar era muito pior? E se ela não conseguisse ser útil dessa vez? Ao se aproximarem de uma pequena praça, o cenário logo se revelou. Uma mulher, que Maria reconheceu como a mãe do menino do parque, estava ao lado de uma menininha, muito mais nova, que se debatia no chão, se contorcendo de dor. Sem pensar duas vezes, Dona Conceição estava ao lado delas, sua presença forte como um farol em meio à tempestade. Calma, o que está acontecendo? Perguntou ela com uma voz tranquila. A mulher, entre lágrimas, respondeu, ela caiu do balanço e não para de chorar. Não sei o que fazer. Enquanto a mãe falava, Maria se aproximou lentamente, sentindo uma necessidade urgente de ajudar. Ela lembrava do que fizera minutos atrás. A sensação de conectar-se, de usar sua energia para acalmar alguém voltou a surgir. Oi, pequena. Eu sou a Maria, disse ela, agachando-se e olhando nos olhos da menininha. O que aconteceu? Você está se sentindo mal? A menininha respirou fundo, segurando o braço e balançando a cabeça. Eu só queria brincar. Agora dói muito, muito. Maria segurou a mão da criança, afagando delicadamente. Eu entendo, vai ficar tudo bem. Sabe, eu já me machuquei também. Às vezes dói bastante, mas as pessoas que amamos sempre nos ajudam. Vamos ficar juntas até você se sentir melhor, tá bom? A voz doce de Maria parecia acalmar a menininha. As lágrimas começaram a secar, e em vez de um choro agudo surgiu um pequeno soluço. A mulher ao seu lado observava, incrédula. Dona Conceição, por sua vez, notou a mudança e incentivou. Você está fazendo um ótimo trabalho, Maria. Veja como ela já parece mais tranquila. Após alguns momentos em que os gemidos da criança foram diminuindo, o eco de sirene se aproximou novamente, e a energia de esperança começou a envolver o grupo. Dona Conceição chamou um dos paramédicos que chegou e rapidamente começou a examinar a menininha. Enquanto isso, Maria se afastou um pouco, respirando fundo para estabilizar seus próprios sentimentos. O que aconteceu? Como podemos ajudar? Essa situação é ainda mais pesada do que a primeira, pensou ela. Mas quando olhou em volta, viu a força daquele momento. Sim, era doloroso, mas a solidariedade no ar era palpável. Os jovens do parque haviam se reunido, agora ajudando a manter a calma e confortando a mãe da menininha, oferecendo um ombro amigo. Neste instante, Maria foi tomada por um novo entendimento. Não importava o que acontecesse, existia um poder na união das pessoas. E mesmo que surgissem mais desafios, essas experiências poderiam moldá-la em algo mais forte, em alguém capaz de ajudar e trazer esperança. Vamos fazer uma roda ao redor dela, sugeriu um garoto, incentivando os outros. Todos se uniram, formando uma rede invisível de apoio e proteção. Ela vai ficar bem com a gente aqui. Maria sorriu, sentindo sua própria paixão por ajudar crescer cada vez mais. Mas ao olhar novamente para a menininha que agora recebia os cuidados médicos, um pensamento atravessou sua mente. E se surgissem mais dificuldades ainda? Como ela poderia lidar com isso?
Assim que a ambulância se afastou com a menininha a bordo, um novo grito, este ainda mais distante, ecoou pela praça. Maria percebeu que as nuvens de emoção não haviam sumido. Ao contrário, pareciam anunciar a chegada de algo que testaria ainda mais sua coragem e compaixão. O que mais estava por vir? Maria sentiu um arrepio na espinha. O grito parecia carregar uma urgência que pulsava, chamando-a. A energia do grupo a envolvia, mas uma parte dela hesitava. E se o que viesse a seguir fosse simplesmente mais dor? As pessoas ao redor olhavam nervosas, e a expressão nas faces expunha preocupação crescente. Vamos lá, o que está acontecendo? Perguntou um rapaz com uma voz trêmula, enquanto olhava para os outros em busca de respostas. A tensão na praça aumentava, e Maria tinha a sensação de que o próximo grito poderia ser o ponto de virada. Assim que as vozes se tornaram mais distantes, ela decidiu seguir, puxando Dona Conceição junto. Acho que devemos ver o que é, disse, cheia de determinação. As duas correram em direção à origem do som. À medida que se aproximavam, Maria percebeu que estava prestes a se defrontar com algo que poderia mudar tudo mais uma vez. O pavor podia ser sentido no ar. Não era só o medo do desconhecido, mas a consciência de que a vida, de alguma forma, a estava moldando para algo maior. Quando chegaram ao outro lado da praça, viram um grupo de crianças rodeando um garoto que estava no chão, com expressão de dor. Ele tinha uma perna visivelmente machucada, e suas lágrimas eram como uma fonte transbordando. Maria sentiu um nó no estômago. Meu Deus, não! O que aconteceu com ele? Exclamou Dona Conceição, imediata em sua preocupação. Ele rodou uma bicicleta e caiu. Precisamos de ajuda! Gritou um dos meninos, seu rosto pálido de pavor. Maria olhou ao redor, seus pensamentos rápidos e confusos. Dona Conceição, precisamos fazer algo. Ele precisa de nós, disse, enquanto se aproximava cautelosamente do garoto. A mente de Maria começou a trabalhar rapidamente. Recordou-se das aulas que vira sobre primeiros socorros e decidiu que, mesmo sem experiência, ela podia tentar fazer a diferença. Sentou-se em frente ao garoto, que estava agora com a respiração ofegante. Ei, tudo bem? Sou a Maria. Estou aqui com você. Vamos ficar juntos, tá bom? A voz dela era suave, mas cheia da determinação que ela não sabia que tinha. Ela pegou a mão dele, tentando transferir um pouco de conforto. O menino olhou para ela, os olhos cheios de dor, mas também de esperança. Dói muito, meu pai vai ficar bravo. A minha bicicleta, ele balbuciou, olhando para o ferimento com um medo pupilante nos olhos. SHHH, não precisa se preocupar com isso agora. O que importa é que você vai ficar bem. Nós vamos ajudar você, tá bom? Você é corajoso. Sua bicicleta é só uma bicicleta, mas você é especial. Maria falou com sinceridade e gradualmente conseguiu acalmá-lo um pouco. Nesse momento, outros começaram a se unir ao redor deles, formando outra roda de apoio. Dona Conceição liderava a multidão, organizando as ajudas até chegar uma ambulância. Os sorrisos e palavras de encorajamento começaram a fluir, e a solidariedade se transformava em força novamente. Mas mesmo no calor daquele momento, Maria se perguntava sobre sua própria capacidade de lidar com tantas emoções intensas. Era um ciclo que a deixava exausta, mas também despertava uma paixão furiosa dentro dela. Até quando ela poderia continuar ajudando assim? Enquanto a ambulância chegava, um novo grito de dor penetrou o coração da praça novamente, e Maria virou-se apavorada, com o coração na garganta. O que mais a vida estava prestes a revelar? As respostas estavam a poucos passos de distância, e ela sabia que não poderia retroceder. Era hora de se preparar para o desafio que estava prestes a chegar. Maria mal teve tempo de processar o que havia acabado de acontecer quando o novo grito ecoou. O som era diferente do de antes, não vinha de uma criança, mas parecia carregar um desespero bem mais profundo. Com o coração apertado, ela girou para a direção do som, quase como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Acho que é ali, Dona Conceição disse, apontando para um pequeno beco ao lado da praça. Sem hesitar, Maria se lançou naquela direção, as pernas se movendo rapidamente, como se soubessem que não podiam parar. O medo apenas intensificava sua determinação. Ao entrar no beco, o que ela viu a deixou paralisada por um instante. Um grupo de adolescentes estava em volta de uma garota com os pés descalços, gritando e empurrando-se uns aos outros. O chão estava coberto de cacos de vidro e latas amassadas, e a atmosfera estava tensa, quase palpável. Maria não sabia o que estava acontecendo, mas o olhar petrificado da menina a fez sentir uma onda de compaixão. O que aconteceu com você? Maria perguntou, aproximando-se devagar, tentando não parecer ameaçadora. Ela se cortou. E agora eles não sabem o que fazer.
Um dos meninos gritou, a voz cheia de pânico. O garoto tremia e parecia estar em choque. A garota no chão estava deitada, com um braço ferido e a respiração descompassada. Maria se agachou ao lado da menina, lembrando das orientações que tinha ouvido numa palestra sobre empatia e primeiros socorros. Oi, eu sou a Maria. Olha, a gente vai cuidar de você, tá bom? Mas preciso que você me diga, está doendo muito? A menina balançou a cabeça de forma negativa, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Maria percebeu que a dor tinha muitos níveis, não era apenas física, mas também emocional. Aquela menina precisava de alguém que a ouvisse, alguém que a fizesse se sentir segura. Precisamos de um pano. Maria gritou para os outros. Quase que instantaneamente um garoto se apressou em buscar o que tinha. Enquanto isso, ela segurou a mão da garota e a olhou nos olhos. Vamos ficar juntas. Você não está sozinha. Eu sei que está difícil, mas você é forte, e nós vamos superar isso. Os murmúrios da multidão por trás delas começaram a desaparecer, dando lugar a um silêncio que amplificava o som das batidas de seu coração. O pano chegou, mas a urgência surgiu de maneira avassaladora. Dona Conceição, você pode me ajudar? Precisamos pressionar aqui e manter a calma. A mulher, já acostumada a agir em situações de emergência, se juntou a Maria, e juntas começaram a cuidar da ferida. A pressão constante ajudou a estancar o sangue, e no meio da dor, a garota começou a se conectar com Maria, sua respiração se tornando mais lenta e controlada. Obrigada, a garota murmurou, sua voz quase um sussurro. Aquele simples ato de gratidão fez Maria sentir uma onda de calor dentro dela. Era confrontador e ao mesmo tempo libertador. Contudo, no fundo, outra pergunta surgia. Até onde ela poderia ir para ajudar a quem precisava? O que mais ela teria que enfrentar? O tempo passou lentamente até que a ambulância finalmente chegou, e com ela, a esperança de que todas as feridas, tanto físicas quanto emocionais, seriam tratadas. Mas à medida que a garota era levada, um novo grito cortou a atmosfera novamente, e Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Maria! Dona Conceição gritou para ela. Fique alerta! Estão falando de um acidente na escola. A situação pode ser muito pior do que imaginamos. E naquele momento, ao encarar a extensão de sua nova realidade, Maria compreendeu que a jornada estava apenas começando. Maria mal teve tempo de absorver as últimas palavras de Dona Conceição. O coração batia acelerado, a adrenalina misturava-se ao medo e à preocupação. A escola, um lugar que deveria ser seguro, agora parecia uma armadilha. O que estaria acontecendo lá? Vamos, disse ela, puxando Dona Conceição pela mão. Não havia tempo a perder. Elas saíram do beco, ainda cheirando a vidro quebrado e incerteza. Ao atravessarem a praça, o mundo à sua volta parecia um borrão. O som da sirene da ambulância ainda ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao murmúrio inquieto da multidão que se aglomerava. Ao chegarem na escola, Maria ficou parada na entrada, imersa em uma cena caótica. Alunos correndo, professores tentando organizar a confusão, os rostos pálidos de quem temia o desconhecido. O que aconteceu? Maria sussurrou para si mesma, o coração pesado. Fique aqui. Preciso verificar. Dona Conceição ordenou, mas Maria não conseguia simplesmente ficar parada. Ela precisava ajudar, precisava fazer algo. Sem pensar, se afastou da mulher e mergulhou na multidão. Próxima ao pátio da escola, Maria encontrou um grupo de alunos, todos com olhares assustados e vozes trêmulas. Foi um acidente com um carro, uma menina comentou em meio a lágrimas. Ele bateu na grade. A professora de educação física estava saindo com os alunos. As palavras aqueceram a herança de sua infância, memórias de risadas e diversão, saboreadas por um novo frisson de pânico. Lembrou-se da professora, a mesma que tanto a apoiara durante os tempos difíceis. E o que os médicos estão dizendo? Perguntou, tentando manter a calma. Mas no fundo, Maria já temia pelo pior. Cada palavra pesada era como uma pedra em seu coração. E a expectativa de algo ruim se concretizando parecia cada vez mais real. Não sabemos, só ouvir gritos, não podíamos fazer nada. Um garoto respondeu, a voz trêmula. Sua expressão dizia tudo, a impotência diante de uma situação fora de controle. Com uma nova determinação, Maria decidiu que precisava agir novamente. Ela se aproximou de um grupo de adultos, tentando perceber se havia algo que pudesse fazer. Alguém precisa ajudar. Onde estão os alunos feridos? Questionou, os olhos ardendo de compaixão e urgência. Um homem que estava próximo percebeu sua intensidade. As ambulâncias já estão a caminho, mas precisamos de mais mãos. Você consegue? Ele perguntou com um olhar que misturava esperança e desespero. Claro, respondeu Maria, sua confiança crescendo a cada segundo.
Ela sabia que precisava juntar forças com aqueles que queriam ajudar, quem estava disposto a fazer a diferença. Enquanto buscava por mais alguém que precisasse de apoio, chegou perto de um grupo de meninas que estavam abraçadas, chorando e tremendo. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria. Vocês precisam de ajuda? Maria perguntou, sua voz doce e clara. A simples presença dela, aquela oferta de ajuda, fez com que algumas delas olhassem com um mínimo de esperança. Minhas amigas, não sei o que aconteceu com elas, uma das meninas balbuciou, e Maria se lembrou de como era angustiante a espera por respostas. Foi então que um grito ecoou mais uma vez. Era uma moça com um uniforme escolar que havia colidido com um carro em alta velocidade. Um pânico coletivo tomou conta e Maria percebeu que o tempo estava se esgotando. Como ela poderia ajudar? Qual seria o próximo passo? Maria respirou fundo, sentindo a pressão do momento, mas também o chamado interior que a empurrava para frente. A jornada estava apenas começando, e ela precisaria enfrentar não apenas o caos, mas também a verdade por trás das consequências de uma tragédia. Estariam todos a salvo. Com o coração acelerado, Maria virou-se para a multidão, determinada. E no fundo, sabia que não seria fácil, mas nada a impediria de fazer o que era certo. Ela olhou ao redor, em busca de pistas, sem saber que algo inesperado a aguardava. Maria não tinha muito tempo para pensar. O pânico a rodeava, mas havia uma centelha de determinação ardendo dentro dela. A confusão em torno da escola parecia um mar de gritos e desespero, mas ela se fixou em uma ideia: ajudar a acalmar aqueles que estavam aflitos. Com passos firmes, ela se aproximou de um grupo de professores que organizavam os alunos. O que posso fazer? Perguntou, a voz firme apesar da inquietação no peito. Uma professora com olheiras profundas e expressão cansada, a encarou com uma mistura de surpresa e gratidão. Precisamos reunir os alunos em um lugar seguro, longe do pátio. Você consegue nos ajudar a levá-los para o ginásio? Perguntou a professora, gesticulando para um grupo de crianças que estava paralisado pelo medo. Sim, respondeu Maria, e sem hesitar começou a contar os alunos. Vamos, pessoal. Precisamos ir. A voz dela ecoava com um brilho de esperança, e aos poucos, alguns rostos começaram a se erguer do chão. Ela puxou uma criança pela mão e começou a andar, e logo foram seguidos por outros. É por aqui, vamos juntos. Maria encoraja-os, lembrando-se de quão importante era se manter forte. Cada passo que davam para longe do pátio era um passo em direção à segurança. Seu coração batia forte, mas a sensação de que estava fazendo algo significativo encorajava-a. Ao chegarem no ginásio, Maria ajudou a organizar as crianças, fazendo com que se sentassem em fila. Elas pareciam mais calmas ali, longe do barulho ensurdecedor do caos. Enquanto aguardava, olhou ao redor, buscando por algum sinal de que Dona Conceição também estava bem. Foi então que ouviu um grito. Era uma das meninas que ela havia deixado pouco antes, agora com a expressão contorcida em desespero. Minhas amigas, elas estavam lá fora. Não sei se estão bem. Maria a olhou nos olhos, sentindo a dor e a preocupação que a garota carregava. Vamos atrás delas. Juntas podemos fazer isso. Lembrou-se de sua própria infância e de como, em momentos de dificuldade, nunca estava sozinha. Inspirada por essa lembrança, encheu-se de coragem. As duas saíram do ginásio e voltaram para o pátio. O cheiro de medo e incerteza ainda pairava no ar, mas Maria não encarava isso como um obstáculo. Ela sabia que precisava encontrar suas amigas. Estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse se colocar em risco. Precisamos nos dividir, sugeriu Maria. Eu vou para aquele lado, e você vai para o outro. A menina assentiu, e a dupla se separou. Enquanto Maria andava pelo pátio, a tensão grudava em seu peito. A cada rosto que passava, ela sentia a esperança balançar, como uma vela prestes a apagar. Uma parte dela queria voltar, informar os adultos, mas outra parte a impelia a seguir. Suas amigas podiam estar em perigo. E então, enquanto se aproximava da entrada principal da escola, Maria viu uma das garotas caída no chão, com um corte na sobrancelha e o olhar confuso. O medo paralisou Maria por um instante, mas ela respirou fundo. A adrenalina exigia ação. Oi, você está bem? Heloísa, gritou, correndo até a amiga. Mas Heloísa apenas olhou para cima, com os olhos cheios de lágrimas. Maria, eu não sei o que aconteceu. Ela gaguejou. Mas antes que pudesse tranquilizá-la, um estrondo ensurdecedor reverberou atrás dela. O coração de Maria disparou enquanto ela se virava. Era um carro, e não era qualquer carro. O mesmo que causara toda aquela confusão. O motorista saía apressado, e Maria podia sentir uma onda de desespero crescente, junto a perguntas que agonizavam. Como aquilo poderia ter acontecido?
Maria sentiu um frio na barriga, mas em vez de recuar, fez o que sempre fizera, avançou, determinada a não deixar nada desmoronar ao seu redor. O que ela não sabia era que essa decisão mudaria tudo, revelando verdades que desafiariam sua coragem e fé na escola, na comunidade e em si mesma. E assim, com a determinada consciência que seus passos estavam se dirigindo para um novo tipo de conflito, ela perguntou: "O que você sabe sobre o motorista?" Heloísa olhou para Maria com um misto de medo e confusão. "Eu não sei. Eu só ouvi algumas pessoas gritando. O carro parou de repente e tudo aconteceu tão rápido." A voz dela estava trêmula, e Maria percebeu que precisar fazer mais do que apenas buscar respostas. Estava na hora de agir. O motorista já se afastava, mas Maria não tinha intenção de deixá-lo escapar. Sem pensar duas vezes, ela gritou: "Ei, você! O que você está fazendo aqui?" A voz dela cortou o ar como uma faca. A adrenalina pulsava em suas veias, e a determinação empurrava suas pernas para frente. Enquanto se aproximava, o homem parou e se virou. A expressão no rosto dele variava entre surpresa e inquietação. Ele parecia nervoso, e Maria percebeu um detalhe que a fez hesitar por um segundo: suas mãos tremiam. "Foi um acidente. Eu não queria causar isso. Estou apenas..." "Mas você causou." Maria cortou suas palavras, a voz subindo de tom em um misto de indignação e coragem. "Você precisa ajudar. As crianças estão aqui, podendo se machucar. O que aconteceu?" Ele piscou algumas vezes, sem saber como reagir, e Maria sentiu a frustração subir. O desejo de protegê-las era mais forte que seu medo. "O que você estava fazendo? Você precisa explicar. Agora." Tentou controlar o tom, mas a urgência a fazia parecer mais agressiva do que pretendia. Nesse instante, Heloísa, que ainda estava recuperando o fôlego, se aproximou, colocando a mão no braço de Maria. "Calma, Maria. Ele pode estar com medo também. Vamos ouvir." Maria olhou para a amiga, que sempre teve um jeito de acalmar situações. Ela respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções dentro dela. "Tudo bem, vamos ouvir, mas você tem que entender que isso é grave e nós precisamos saber a verdade. O que realmente aconteceu?" O homem hesitou um instante, os olhos buscando fugidamente os rostos ao redor, como se esperasse que alguém viesse ajudá-lo. No fundo, Maria percebia que ele não era um monstro. Ele era um ser humano, como todos ali, amedrontado e tentando lidar com as consequências de suas ações. "Eu estava distraído olhando para o celular", ele confessou, o olhar cheio de pesar. "Eu não vi as crianças cruzando a rua. Foi um momento, e tudo ficou fora de controle. Eu não queria fazer mal a ninguém." Aquelas palavras atravessaram o peito de Maria como um golpe. Ela podia sentir a dor do remorso, a culpa que aquele homem carregava. Não satisfeito, ele prosseguiu: "Desculpe. Estava tentando chegar a um encontro. Estou tão arrependido. O que eu fiz é imperdoável." Maria se sentiu dividida. A batalha interna entre compreender a fragilidade humana e a necessidade de justiça tornou-se uma tempestade em seu coração. Mas havia uma lição em suas palavras. A vida era frágil, e cada um poderia cometer erros, muitas vezes por distração ou descuido. Ela lembrou instantaneamente de Dona Conceição, de como sua bondade a tinha ensinado a ver o lado positivo de cada situação. "Olha", Maria disse com uma firmeza diferente agora, "nós precisamos que você chame a ajuda. As crianças precisam de socorro, e precisamos garantir que isso nunca mais aconteça." Heloísa assentiu, apoiando a amiga, e Maria sentiu que estavam unidas nessa luta. O homem retirou o celular do bolso, as mãos tremendo visivelmente. "Claro, vou chamar as autoridades. Me deixe ajudar, por favor." Enquanto ele descava, Maria sentiu uma onda de alívio misturada com a raiva ainda pulsante em seu interior. Elas precisavam de apoio e agora, mais do que nunca, sentiam a urgência de se manter unidas. Enquanto aguardavam a chegada da ajuda, Maria olhou para Heloísa, sentindo a força que emanava da amizade. "E se a gente não tivesse vindo aqui? E se ele não tivesse se responsabilizado? E se mais antes que pudesse terminar?" O som de sirenes cortou o ar, ecoando como uma promessa de esperança. O que mais estava prestes a ser revelado nesse turbilhão de emoções? Enquanto a verdade parecia prestes a se descortinar, Maria se perguntava: seriam eles capazes de superar essa adversidade e unir a comunidade? Novamente? O dia amanheceu em um arrobo de cores vibrantes, como se o universo quisesse celebrar a mudança que já estava prestes a acontecer. Maria, agora mais forte, não era mais a mesma menina insegura de antes. O que as experiências haviam lhe ensinado era uma resiliência que florescia a cada ato de compaixão. Ela e Dona Conceição sentaram em um banco do parque, onde tudo começou. A faxineira olhava a menina com admiração.
Olha pra você, Maria. Olha o quanto já cresceu. As palavras de Dona Conceição eram cheias de orgulho e carinho. Mas não teria conseguido sem você, respondeu Maria, um sorriso iluminando seu rosto. Aprendi que amarrar os sapatos é muito mais do que eu imaginava. É amarrar também a coragem e o amor pelo próximo. As duas lembravam-se das dificuldades enfrentadas na escola, no parque, a trajetória cheia de altos e baixos. Maria havia se tornado uma voz de encorajamento para tantos, até mesmo para aqueles que a zombavam antes. Ao se deparar com a tragédia, em vez de se esconder, ela se posicionou, unindo a comunidade em momentos de desespero. Vamos fazer algo por Dona Rosa, disse Maria de repente. Ela ainda está passando por dificuldades, e eu sinto que precisamos dar a ela nosso apoio da mesma forma que você fez por mim. Dona Conceição fez um gesto afirmativo. Com certeza. Um gesto de carinho pode curar muitas feridas. A ideia de levar um presente simples, mas cheio de amor, começou a tomar forma na mente de Maria. Elas decidiram organizar uma pequena festa, uma reunião de comunidade, onde todos poderiam compartilhar histórias, algo que unia as pessoas. Ainda sob o ardor das experiências recentes, Maria teve a ideia de convidar todos que participaram dos acontecimentos no dia da tragédia, para que cada um contasse a sua versão e assim, pudesse reescrever esse capítulo da vida deles. Vamos mostrar que a dor não precisa nos separar, podemos ser mais fortes juntos, incentivou. Dona Conceição olhou para ela, impressionada. Você é uma verdadeira líder, Maria. Essa ideia é linda. Uma festa que junte as pessoas e as faça perceber que a vida é feita de amor e união. Prepararam cartazes, enfeitaram o parque com fotos e, mais importante, abriram as portas da esperança. O dia do evento chegou rápido e com ele, a energia pulsante da comunidade, unida na intenção de celebrar não apenas a recuperação, mas a força que havia surgido das chamas do sofrimento. A festa começou com a presença de Dona Rosa, que chegou com um semblante hesitante. Maria estava esperando com um abração caloroso. Obrigado por estar aqui. Nós estamos com você sempre. As palavras ecoaram na multidão, trazendo lágrimas aos olhos de Dona Rosa, que se sentiu aceita e querida. A música começou a tocar e, enquanto as crianças dançavam, Maria subiu em um pequeno banco, simbolizando um novo passo de liderança. Oi, pessoal! Esse momento é nosso. Vamos celebrar a vida e a união entre nós. Cada um aqui tem uma história, e é através dessas histórias que iremos nos fortalecer. As pessoas começaram a compartilhar relatos, experiências emocionantes que despertaram risos, lágrimas e empatia na plateia. Heloísa, uma das amigas próximas de Maria, abraçou a ideia e fez um discurso emocionante sobre o poder da amizade e apoio mútuo. Em meio àqueles relatos, o grupo de adolescentes que uma vez causara tanta dor também se juntou, pedindo desculpas e se mostrando dispostos a mudar seu comportamento. Era incrível como um evento simples poderia provocar tanta transformação. Dona Conceição, ao lado de Maria, não conseguia conter as lágrimas de alegria. A vida pode ser crua, mas você, minha querida, transformou tudo em amor. Com o sol se pondo no horizonte, um clima de esperança e renascimento se sentia no ar. As pessoas estavam unidas, compartilhando risos, abraços e, mais importante, a certeza de que poderiam superar qualquer adversidade juntos. Maria olhou para Dona Conceição, cheia de gratidão. Obrigada por me ensinar que cada nó amarrado na vida tem um propósito. Hoje todos estamos mais amarrados do que nunca. Com esse sentimento de força coletiva, o dia se caminhou para o fim, mas a certeza de que juntos venceriam quaisquer desafios à frente ressurgia em cada coração presente. No final de tudo, Maria sentiu que essa história ainda estava longe de acabar. Ali no parque, a vida tinha mostrado a ela que os desafios não eram obstáculos, mas oportunidades para crescer e amar. E com um brilho de esperança nos olhos, ela percebeu que cada dia seria uma nova chance de amar e ajudar. A luz daquele dia irradiava não só para ela, mas para todos aqueles que haviam cruzado seu caminho. Voltando para casa, com o coração em paz e a mente cheia de possibilidades, Maria sussurrou para si mesma: a vida realmente é maravilhosa quando temos amor para dar e receber. Agora não fique parado. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam isso. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa fazer isso. Não espere nem mais um segundo.